Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty. De volta aqui com o professor, ele que é presidente do Sindicato dos Professores de Alagoas, o professor Eduardo Jorge Vasconcelos. Professor, vamos falar aqui de número de professores. O senhor já viu que muita gente já está desistindo de ser professor, até por causa dessas péssimas condições que a gente debateu aqui ao longo do programa. Quadro de professores para Estado, município e também particulares. Esse quadro que nós temos hoje é um quadro que satisfaz a sociedade ou está abaixo do que era esperado? Só para complementar, no final do bloco anterior, você diz que os pais votam em bem. Eu acho que falta de educação vota mal. É aquele ciclo vicioso que eu venho... Que a gente se vende, 50 reais, um saco de cimento. Então não sabe que diretamente aquilo vai atingir a própria formação do seu filho, da sua filha. Com relação à questão que você colocou, a quantidade de professores, a gente percebe claramente que carência existe. Tanto é que a gente recentemente, através de um movimento, a gente conseguiu fazer com que os professores que passaram agora, recentemente, no concurso da Prefeitura de Maceió, eles pudessem agora ter uma possibilidade, um vislumbramento de serem chamados, porque simplesmente o argumento da Secretaria Municipal de Educação de Maceió no Ministério Público foi que essa vacância estava se devendo ao problema de afastamento dos professores. Ou seja, até nisso a culpa é do professor. E coloca realmente como se realmente fosse safadeza, desculpa a expressão meio chula, do professor estar doente. Existem casos, existem. Também não pode ser gente que infelizmente não tem caráter e que não é comprometido com a questão profissional, tem em todo lugar, não é só na educação. Verdade. Então, infelizmente, isso não é uma realidade só dos professores. Os professores estão adoecendo, isso é um fato. Então não adianta chegar e simplesmente dizer, tá safadeza, o professor está doente, está com atestado médico, está afastado, e deixa de focar realmente na melhor qualidade para o trabalho docente. Então a gente vê, infelizmente, a figura do monitor. No estado, a figura do monitor, e no caso aqui da Prefeitura de Maceió, a figura do chamado PSS ou do horista, é aquele que já é concursado e pega horas. Simplesmente para não onerar o estado ou o município, para ter um maior controle, tem a questão realmente do voto, são mais vulneráveis, porque é um trabalho mais precarizado, recebe maior pressão, diferentemente do servidor público que cria estabilidade. Então, existem N fatores. A figura do monitor está no estado de Alagoas há 3 décadas. Então, não são 30 dias. E continua. Não tem, enfim. Eu, recentemente, também num programa de televisão, eu não era entrevistado, mas o secretário, hoje, também governador em exercício, Luciano Barbosa, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta, quando é que o estado de Alagoas realmente ia se planejar para tirar realmente completamente a figura do monitor. E diga-se que para tirar o monitor, a gente não quer que realmente ele saia simplesmente por sair, a gente quer que ele faça um concurso público, que ele venha a ter os mesmos direitos que os professores. Porque às vezes quando a gente fala, não, tirar o monitor, é como se a gente não quisesse a figura do monitor, que hoje é imprescindível por falta de concurso. Claro, na verdade, dá a entender pejorativamente que é como se fosse a exclusão daquele profissional. Pelo contrário, só para dizer um fato, isso é claro, isso é objetivo, tem muito monitor que está tomando conta de sua própria vaga. Entendeu? Então ele também é o maior interessado que o Estado convoque quem já foi aprovado. Faça os concursos. E que realmente agora faça, que há a promessa de sair um edital para a educação no Estado de Alagoas, para que realmente essa carência ela seja suprida com os professores valorizados, porque no caso da monitoria do PSS, é desvalorização, é precarização. Isso vai atingir diretamente no resultado do processo ensino-aprendizagem, não tem como.
Então, na verdade, acabar com o monitor, né, é complicado, por exemplo, porque tem a questão dos afastamentos, a questão da gravidez, né, doença. Então você não vai ter uma rede, só se realmente chegar a um nível ideal muito grande. O Estado não tem, o Estado como um todo, ele não tem condições de ter todos os professores. Imagina a gente ter um quadro reserva. Isso, entendeu? Uma hora De ter, dessa, né, pronto, professor? entendeu? Seria o ideal. Né? Mas, infelizmente, até, por exemplo, na Universidade Federal, seja ela de Alagoas, de Pernambuco, a gente tem a figura do professor substituto. Isso. Né? Que também virou uma febre. Né? Houve um chamamento agora significativo do número de professores. Né? E, nesse caso, aí eu concordo com o senador Cristóvão Buarque, apesar de hoje discordar de muita coisa do que ele fez e do que ele fala. Mas ele diz uma coisa interessante. Né? Se você coloca, por exemplo, na educação profissionalizante, que a gente também não falou, né, que tem um papel importante nesse processo de ensino integral. Né? A gente esqueceu de falar um pouco também sobre a questão somente da população mais carente, que está em contato com a educação em tempo integral, né, da formação profissional. E você tirar do contexto o município, não estou falando os municípios, e tirar os estados, e você colocar o parâmetro da nota do chamado Instituto Federal, né, seja aqui de Alagoas, de Pernambuco, seja de onde for, a gente está entre os melhores do mundo. Coisa boa, professor. Entendeu? Por quê? Porque, na verdade, ali a gente tem um padrão, no caso estrutural, a gente tem um padrão salarial, a gente tem um padrão de reconhecimento à categoria pela sua titulação, coisa que, infelizmente, na rede privada a gente não tem no município, a gente não tem, nos estados a gente não tem. Por quê? Porque ali realmente a gente consegue perceber que há uma possibilidade de uma educação de qualidade, basta investimento. Nem nas instituições federais, como a gente vê que hoje vive sucateada, né? Ele não tem esse padrão que as escolas têm, essas escolas. Isso, né? Mas houve um maior investimento. Né? É o ideal? Não, mas, por exemplo, a interiorização da Universidade Federal foi uma conquista fantástica. Muito bom. Né? Há 30 anos atrás, quem imaginaria que um homem lá de Delmiro Gouveia, um agricultor, pudesse ter seu filho formado na Universidade Federal? É verdade. Né? Instituto Federal, por exemplo, em Penedo, Palmeira. Palmeira. O próprio Grande Maceió, Marechal Deodoro. Isso. Então, é uma realidade. Eu estou falando no padrão de investimento e num padrão de valorização, que coloca a educação do Brasil como uma das maiores do mundo. Se você tirar simplesmente do contexto, né, os municípios e os estados. É um modelo a ser seguido que parece que as pessoas... Tanto é que o Cristóvão Buarque defende a federalização da educação básica. Né, para que realmente a União pudesse ter possibilidade de agir diretamente. E outra coisa, infelizmente, a educação é um processo de estadista, não é de governante. Porque uma educação, para ela ter qualidade, ela requer no mínimo aí décadas, 2 décadas, 3 décadas, para que aquela sementezinha lá na creche, para que a mãe, né, pudesse trabalhar, não é, realmente tivesse a melhor condição de vida para trazer para o seu filho, para a sua filha. E a gente vê, por exemplo, hoje aqui, e infelizmente foi fato, né, escolas ali do litoral norte, o transporte do município suspenso, por falta do pagamento, os estudantes têm que andar 3 a 4 quilômetros a pé. Muito complicado. Professor, para a gente encerrar, reforma trabalhista, como é que o sindicato avalia? Já está tendo repercussão positiva, negativa? Como é que vocês avaliam? Existem muitos comentários, né, também, como a gente chama hoje modernamente, muito fake, né, na internet, mas a gente teve um caso concreto agora, né, que a rede Estácio, que é uma rede nacional, demitiu 1.200 professores. Demitiu por quê, professor? Vamos recontratar? Pronto, aí é que está o problema. Não se sabe ainda por causa do qual é a interpretação da reforma trabalhista que esse grupo está tendo. A gente, pelo que eu venho acompanhando, lendo, tem a ver com adequação relacionada à questão do mercado, tendo como referência a Croton, que é o maior grupo empresarial da educação do mundo, que é o que mais precariza, certo? Mal paga, não é? Entope aluno em sala de aula e tem os piores resultados. Então, muita faculdade privada também agora quer pegar esse modelo padrão. Né? Por exemplo, a Estácio, ela vinha de 40%, basicamente, do que recebia para a questão do pagamento dos professores, né, de maior titulação. E agora quer pegar, basicamente, o padrão da Croton, que paga 19% do que arrecada, com a questão da valorização salarial, do pagamento dos professores. Então, esse modelo pode desembocar realmente para tentativa, por exemplo, de trabalho intermitente, entendeu? De demitir e contratar com salário menor. Com terceirizados, outras empresas. Terceirizados. Então, o Ministério Público já está de olho.
A gente aqui também está fazendo um levantamento, certo? E também a gente vai acionar o Ministério Público do Trabalho para que faça esse acompanhamento. E a gente percebe claramente que a tentativa de colocar essa reforma trabalhista na educação, ela é desastrosa, certo? Estou falando da realidade que eu conheço, que eu estudo, né, e que eu vejo realmente na prática. Se for colocar, imagine sociedade e uma escola terceirizada. Não é? Então é algo a se pensar. Né? Toda reforma ela é bem-vinda, agora desde que seja democrática, debatida com a sociedade e que as pessoas que entendam um pouco, né, elas opinem, né, elas falem, né? Não só os próprios educadores, mas, por exemplo, a questão legal, os juízes, desembargadores, o próprio Ministério Público, também, advogados trabalhistas. É fundamental, todo esse debate com a sociedade. Infelizmente não houve. Isso não houve na reforma do ensino médio, isso não houve na reforma trabalhista, né? E aí a gente vai ver aí absurdos, porque na verdade a gente tem claramente, eu tenho essa concepção, que foi uma intenção clara no momento de crise, de para tirar direito do trabalhador, aumentar lucro. Certo? Aí vem muitos questionamentos, e o questionamento é bom, não sou dono da verdade, né? A gente vive numa democracia e tem que ouvir e também ser escutado, não é? Dizer que não tem, é apenas a flexibilização. Por exemplo, trabalho intermitente, certo? Já tem notícias aí que estão rolando na internet, de escolas aqui, a gente não vai admitir isso, deixando bem claro que existe uma convenção coletiva que está valendo, que tem que ser cumprida. Né? Tem que ser cumprida. Se a ideia na verdade, o negociado sobre o legislado, foi negociado. Né? Então a gente vai bater, nem que seja na Justiça do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, né? Uma escola que está oferecendo a um acompanhante, né, que a gente chama assistente de professor, R$ 4,38, puro, sem descanso semanal remunerado. Isso é um absurdo. Entendeu? Isso é um absurdo. Se já estava ruim a educação, pode se tornar pior ainda. Não é? Virar bico, literalmente. Vamos torcer que não, professor. Estamos aí no início de ano já, no novo ano se começa, a gente torce aí para que a sociedade se engaje mais em todos esses debates para melhorar essa questão educacional no país, que infelizmente vai de mal a pior. A gente não vê muita luz no fim do túnel, não. Mas eu acho que enquanto houver esperança, eu não saí diretamente da sala de aula para entrar no sindicato, se não houver realmente, se não tivesse essa luz no fim do túnel. Eu acho que se cada um realmente fizer o seu papel, contribuir com o que tem a contribuir, não pensar apenas no seu próprio umbigo, a gente pode melhorar, a gente não pode resolver, porque isso aí está muito mais a par aí de quem está realmente com a caneta na mão, criando leis, julgando leis, e, acima de tudo, executando as leis. Mas a gente pode fazer essa pressão política, que eu não estou dizendo partidária, ideológica, mas que realmente o bem maior, que é a política no sentido do bem comum, aquela que foi tão valorizada pelos filósofos gregos, colocando o ser humano como um animal político por natureza, realmente ela tenha esse objetivo, que realmente é a soberania do Brasil, o desenvolvimento do Brasil, e que, na verdade, a gente consiga melhores índices em todos os níveis, principalmente na educação. Vamos torcer que sim, professor. O site Cada Minuto e o Página 81 agradece a presença do presidente do Sindicato dos Professores aqui de Alagoas, o professor Eduardo Jorge Vasconcelos. Professor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, é uma felicidade estar aqui e é sempre muito bom debater. Vamos lá, até a próxima. Você gosta de se vestir bem, acompanhe as últimas tendências do mundo da moda, então não perca a temporada de ofertas da Liberty. São calças jeans destroyed, são camisas, camisas longline, regatas machão, então são vários produtos aí que você pode conferir nessa temporada de oferta da Liberty. Sem contar também com os nossos bonés, aba reta, caveiras que estão super em alta aí, então não perca tempo de conferir as nossas ofertas aí da Liberty. Acesse aí nossas redes sociais, você vai conferir todas essas promoções ao longo desses 20 dias aí. Liberty Modas MCZ, no Facebook e no Instagram. Então vem com a gente, vem ser Liberty.